Let's talk! Muito bem, hoje eu vim aqui conversar com você sobre duas perguntas que me foram feitas na semana passada e foram perguntas tipo de me deixar fora do eixo, né? Porque são perguntas centrais e que movem o meu trabalho e eu nunca tinha parado para pensar que são essas perguntas que literalmente me fazem conectar com a minha missão, com vocês. Então essa primeira pergunta foi, ok, por que você faz o que você faz? E aí eu comecei a pensar sobre isso e de alguma forma tentar achar a razão mesmo do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu me lembrei de que eu tenho essa questão do ensino-aprendizagem desde criança. Quando eu comecei a ser alfabetizada, minha bisavó falou que o sonho dela era escrever o próprio nome, porque toda vez que ela precisava de escrever o próprio nome, ela colocava digital. Então, aquilo ali para mim me mexeu muito, né? Então, antes de eu entrar na escola, minha mãe comprou uma cartilha pontilhada, nem sei se isso ainda é usado, né? Mas eu tinha uma cartilha pontilhada para que eu pudesse trabalhar a coordenação motora de determinados movimentos, de letras, etc. E aí eu peguei um caderno e comecei a pontilhar aqueles movimentos da minha cartilha num caderno para minha avó treinar a poder escrever a coordenação motora para esses movimentos. E aí quando eu entrei na escola, aí comecei lá a ver a questão da junção das letras e comecei a pontilhar a junção das letras para ela, as sílabas, né? E aí logo em seguida eu comecei a aprender a ler e eu comecei a ensinar ela a escrever o próprio nome. A princípio o nome todo pontilhado diversas vezes no caderno. Até que um dia ela conseguiu escrever o nome dela por inteiro e nossa, foi uma alegria sem fim, né? E eu sou 2-3 anos mais velha, sou 2-3 anos mais velha do que meus primos mais próximos, minhas irmãs. Então na escola eu estava sempre um passo à frente deles, né? Já tinha aprendido um passo à frente. E eu lembro que durante a minha infância eu ajudava eles nos exercícios, ajudava no processo de alfabetização, de aprender a escrever com as minhas irmãs, com os meus deveres. Então sempre fui muito conectada com isso. Na escola sempre ajudei os meus colegas. Depois que eu comecei a fazer o curso de inglês, eu fiquei um pouquinho adiante, né, em relação ao que estava sendo ensinado na sala de aula. Então eu comecei a ensinar em relação ao inglês. Eu lembro que depois que eu conheci a minha professora inspiradora por escolher essa profissão, mais ainda eu busquei ensinar as pessoas. Muito bem. E aí, depois de passar pela essa experiência com minha avó, com meus primos, com os meus colegas em sala de aula, eu sempre estive ligada à questão de ensino. Eu lembro que eu estudava pela manhã e eu voltava na escola à tarde para ajudar o professor de educação física, que eu também sempre adorei. Questão de estar envolvida em atividades, participava do jornal da escola, enfim, sempre estive muito envolvida na questão de ensino-aprendizagem, né? E hoje, dentro dessa pergunta, que também vem o que você faz e que te faz acelerar o coração, te faz alegria daquilo, que traz alegria do que você faz. E eu me lembrei de situações assim fantásticas que aconteceram desde que eu comecei a minha carreira. Vou citar algumas aqui para você, do tipo, pessoas que não tinham noção de inglês e nunca tinham estudado inglês e precisavam fazer prova do Enem. E de repente a pontuação das específicas delas ser altíssimas em relação ao inglês, porque teve aula específica de inglês em bem pouco tempo e vibrar, comemorar. Isso, nossa, me dá uma alegria gigantesca. Ou de repente uma aluna que há muitos anos não vê inglês, vai fazer uma prova de mestrado e vem e estuda durante aí 10 aulas, que era o que tinha de tempo para poder estudar para a prova de mestrado, e a gente fazendo um trabalho pesado e virar e falar, olha, a minha prova de inglês foi a melhor nota dentro da minha prova do mestrado. Eu não consegui passar por causa de coisa específica, não por causa do inglês, e por isso eu te agradeço. Isso, para mim, não tem preço. Ou, de repente, uma aluna está na igreja, num evento da igreja, está participando lá com
com um palestrante que seria um pastor americano e consegui entender o que ele estava dizendo antes mesmo de ser traduzido. Me mandar uma mensagem: teacher, eu estou muito feliz porque aconteceu isso, nossa, que bom, eu estou realmente aprendendo. Ou de repente um aluno que escuta a sua banda favorita. Eu tenho um aluno que é fãzaço de Jesus Culture, e quando ele começou a fazer a aula de inglês, ele falou: nossa, meu sonho é entender o que eles falam durante a música, que é minha banda favorita. E de repente hoje ele se deliciar da banda favorita porque consegue entender daquilo que está sendo falado. Um outro exemplo recente é um aluno que estava indo para a Europa. Não posso chegar lá sem saber falar nada, né? E ele já era uma pessoa que já tinha ouvido educado para séries, para música. Falei: vamos aproveitar isso daí. De repente ele lá em Paris me mandando, fazendo um stories, recomendando o meu trabalho. Nossa, isso é para mim sensacional. Quando eles fazem isso, meu coração vibra de alegria, né? E a segunda pergunta que me foi feita após essa situação essa pergunta de por que você faz o que você faz, foi uma pergunta que me disse assim: ok, se você hoje se encontrasse com a sua criança, ela se reconheceria? Ou se você hoje encontrasse com a sua criança, ela se orgulharia do que você é hoje? E aí essa pergunta me tocou muito, porque se eu encontrasse com a minha criança hoje, ela provavelmente estaria bem orgulhosa, porque eu estou realizando o sonho que era dela, né? A minha criança sonhou em ser professora, um dia ela sonhou ser professora de inglês, e hoje eu estou aqui realizando o sonho que um dia foi da minha criança, que é de ser professora de inglês. Eu acredito que através do meu trabalho eu realizo o sonho das pessoas, de se comunicar com o mundo, de ter acesso muito maior a informações, de realmente conseguir absorver tudo que a globalização nos traz de uma maneira mais fácil, mais divertida, mais leve, né? Sem as limitações da linguagem, né? Da língua em si. Então é isso, o que me move é o brilho nos olhos do meu aluno quando ele consegue aquilo que ele sempre sonhou, que um dia também foi o meu sonho, que é ser fluente em inglês, conseguir entender o que precisa, conseguir se comunicar, conseguir fazer uma viagem, conseguir estudar, conseguir fazer aquilo que é sonho dele, né? Então é isso que me move, o brilho nos olhos do meu aluno, é isso que me dá paixão, sabe? Hoje que eu estou completamente conectada com a minha missão, que um dia lá na minha infância eu tive o sonho de ser uma professora, que eu pudesse tocar a vida das pessoas de maneira positiva e fazer o meu sonho, o sonho delas, né? De se comunicar com o mundo. É isso, queria compartilhar com vocês sobre essas duas perguntas que me fez relembrar coisas deliciosas do meu processo, né, de ensino-aprendizagem, de escolha da profissão, de permanência na profissão, né? Não é fácil, não é uma profissão fácil de seguir, mas quando a gente está conectado com o nosso propósito, eu acho que a gente ganha força e muito maior para seguir, né? Obrigada pela sua companhia. Se você tem alguém que, né, gostaria de ver esse vídeo, compartilhe, curte, inscreva-se no canal para saber dos nossos próximos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Estou feliz em compartilhar com você o porquê eu faço o que faço. E se minha criança me olhasse hoje, se ela se reconheceria. E você? Por que você faz o que faz? E se a sua criança te encontrasse hoje, ela se orgulharia de você? Ela se reconheceria? Conta aí. Vou adorar saber. See you later. Bye bye.